Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de conteúdos legais como este. Combinado? Então vamos lá. Seja você cristão ou não, é indiscutível que a Bíblia teve um importante papel para moldar a humanidade ao longo dos anos. Talvez um dos elementos mais intrigantes das Escrituras Sagradas sejam os profetas e suas profecias. Os profetas eram usados por Deus para contar sobre algo que iria acontecer no futuro. E acredite, muita coisa que está na Bíblia já aconteceu e ainda vai acontecer. Muita gente não acredita nas profecias bíblicas. De fato, vivemos em um mundo livre, onde as pessoas, a depender da religião, podem escolher se acreditam ou não nessas histórias. Mas uma coisa é certa, os sinais estão cada vez mais claros e, mesmo assim, as pessoas insistem em ignorar a Deus. Para provar que a Bíblia está certa, eu vou contar para você os detalhes de algumas profecias que já se cumpriram e alertar sobre as que ainda irão se cumprir. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, é dito o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Já em Lucas, capítulo 1, versículo 70, ele diz que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Sendo assim, muita gente acha que Deus quer que seus filhos aprendam, cresçam e prosperem. E por isso, ele dá advertências, faz revelações e envia instruções por meio de seus profetas. Dessa forma, os profetas basicamente nos lembram como nos tornarmos melhores e, em última análise, mais felizes. Eu poderia passar um dia inteiro aqui contando as profecias bíblicas que se tornaram reais, e ainda assim precisaria de mais tempo para falar de todas elas. Mas vamos tentar manter o foco nas mais importantes e mais conhecidas. Vamos começar pelas profecias envolvendo Jesus Cristo. Muito antes do seu nascimento, os profetas antigos predisseram muitos eventos relacionados ao seu papel e à sua missão. Isaías, no Antigo Testamento, escreveu sobre Jesus 700 anos antes do seu nascimento. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, está escrito o seguinte: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ainda no Antigo Testamento, outros profetas também predisseram a vida de Jesus em detalhes notáveis. Miqueias sabia que o Salvador nasceria em Belém. Oséias falou do tempo que Jesus passaria no Egito quando criança. O livro de Salmos fala sobre como Cristo falaria em parábolas e seria rejeitado por seu próprio povo. Os profetas do Antigo Testamento também descreveram fatos sobre a morte de Jesus. Isaías predisse como Jesus seria escarnecido, cuspido e golpeado. O profeta Zacarias sabia que Jesus seria crucificado e, ainda assim, oraria por seus inimigos. Mais importante ainda, os profetas em toda a Bíblia passaram a mensagem de Deus de que Jesus Cristo seria ressuscitado. Só que não existem apenas profecias sobre Jesus. Moisés advertiu o faraó de que, a menos que os israelitas fossem libertados, os egípcios seriam afligidos por doenças, pestes e, por fim, a morte de seus filhos primogênitos. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 7, versículo 12. E cada uma dessas profecias aconteceu. O faraó disse a Moisés para deixar o Egito com os israelitas, e Moisés abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem fugir em segurança. Já o profeta Jeremias, do Antigo Testamento, predisse a destruição de Jerusalém. A história registra que os babilônios, de fato,
demoliram Jerusalém em 587 a.C. O profeta do livro de Mórmon, Leí, também alertou as pessoas sobre a destruição de Jerusalém. Por causa dessa revelação que recebeu de Deus, Leí e sua família fugiram de Jerusalém. A história dele e de sua família está registrada em O Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Mais ou menos no ano de 701 a.C., Senaqueribe, rei da Assíria, cercou a região de Judá e conseguiu conquistar algumas cidades. Ezequias, o rei de Judá, pediu ajuda ao profeta Isaías sobre o que ele deveria fazer. Isaías afirmou que ele não precisava fazer nada, pois o cerco daria errado. Por razões desconhecidas, milhares de soldados assírios morreram e o seu rei foi obrigado a retornar para sua terra. Já o profeta Naum profetizou que a cidade de Nínive seria destruída pelo fogo. E esta foi outra profecia da Bíblia que se tornou realidade. No século XIX, pesquisadores e arqueólogos descobriram uma camada de cinzas cobrindo as ruínas da cidade. Textos antigos apontam que a localidade nunca mais voltou a ser a mesma e logo deixou de ser importante depois do ano de 612 a.C. Muita gente também fala que as profecias nos alertaram sobre uma potência europeia e chips que seriam colocados nas pessoas. O livro do Apocalipse fala sobre uma potência europeia maior que o Império Romano, de onde surgiria a besta. Essa potência, para muitos, nada mais é do que a União Europeia. Quanto à marca na testa ou na mão, que também é citada no mesmo livro, muita gente relaciona com os chips que estão sendo implantados nas pessoas. O objetivo desses chips seria aumentar o controle sobre a população. Nesses dois últimos casos, envolvendo o livro do Apocalipse, convenhamos que tudo depende da sua interpretação, pois não há comprovação de que essa profecia de fato se cumpriu. Bom, como você pode ver, ao longo do tempo foram várias as profecias que se cumpriram. Mas e as profecias que ainda vão se cumprir? Quais são? Embora o estabelecimento do reino de Jesus Cristo na Terra tenha começado, ainda não está terminado. Daniel, do Antigo Testamento, profetizou que o reino de Deus cresceria até encher toda a terra e que permanecerá para sempre. O próprio Jesus profetizou que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Para cumprir essa profecia e levar o evangelho a todo mundo, Deus vem usando os seus missionários. E é claro que não poderia deixar de citar a mais importante profecia de todas: a volta de Jesus Cristo. Deus enviou anjos aos apóstolos de Jesus para declarar: este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir do modo como para o céu o viste subir. Jesus um dia virá novamente em poder e glória para reivindicar o seu reino e julgar todas as pessoas. Este dia é conhecido como a segunda vinda. Os profetas falaram disso desde a antiguidade. Só que o momento exato da vida de Jesus é desconhecido. Em Mateus, capítulo 24, versículo 36, é dito o seguinte: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas somente meu Pai. No entanto, sabemos por meio dos profetas que o retorno de Jesus marcará a culminação do plano de Deus e será maravilhoso para aqueles que esperaram por ele. Porém, antes da volta de Cristo, o livro do Apocalipse diz que haverá a vinda do Anticristo, que governará a Terra por longos 1000 anos. Vale lembrar que esses 1000 anos podem ser tanto no sentido literal quanto figurativo. Tudo vai depender da sua interpretação. Depois, haverá 4 eventos: as 7 cartas, os 7 selos,
as 7 trombetas e os 7 flagelos. No caso das cartas, essa parte faz referência às igrejas destinatárias originais do livro, espalhadas na Ásia Menor. Os selos têm relação com as trombetas tocadas por anjos, anunciando os castigos perpetrados pela ira de Deus. Na primeira, cairá uma chuva de pedras e fogo, queimando a vegetação. Na segunda, 1/3 do mar vai virar sangue. Na terceira, uma estrela cairá do céu como uma tocha sobre os rios, matando muitas pessoas. Na quarta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas será ferido, afetando o brilho dos astros. A quinta trombeta fará cair outra estrela do céu, abrindo o abismo de onde sairá uma fumaça com gafanhotos para atormentar os infiéis. Só que não são gafanhotos comuns. São animais com cauda de escorpião, couraça de ferro, coroa de ouro, dentes de leão, cabelo de mulher e rosto de homem. A sexta trombeta será acompanhada dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco, que simboliza o anticristo, o do cavalo vermelho, que simboliza a guerra, o do cavalo negro, que traz a fome e a miséria, e o do cavalo amarelo, que traz a morte. Depois, acontecerá a batalha celestial, em que o arcanjo Miguel e os outros anjos irão lutar contra Satanás e seu exército. Após toda essa tormenta na terra, o mal será vencido e o reino do bem será instaurado em nosso mundo. Com isso, todas as pessoas serão julgadas no famoso juízo final. Essas foram algumas profecias que se cumpriram e que ainda serão cumpridas. Como eu disse anteriormente, os sinais são claros, contudo, muitas pessoas preferem ignorá-los. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!